Noite. Juliano, vem cá, compartilhe com a gente aqui aquilo que Deus colocou no seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Olá, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Para você que está nos assistindo em casa, que Deus te abençoe, que você possa receber tudo aquilo que nós temos sentido aqui nesse lugar. Um prazer enorme poder compartilhar a palavra com a igreja. E eu não sei se vocês perceberam, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas durante o tempo do louvor, nós temos, obrigado Adriano, nós temos uma nova geração. Uma nova geração. E isso me alegra muito. Eu estava ali no fundo adorando ao Senhor e me emocionei porque nós somos pais. E nós ficamos projetando, os nossos filhos. E aí, de repente, você pega 3 jovens adorando ao Senhor, e se você percebeu, uma adoração vertical, exaltando o nome de Jesus, cristocêntrica. Não é uma adoração do eu, não é uma adoração do eu quero, mas é uma adoração de Senhor, estou aqui para me doar ao Senhor. Nós temos feito um trabalho com os juniores, debaixo da cobertura Pastor Carlos, dos nossos pastores, eu e a minha esposa, com alguns irmãos que têm nos auxiliado. E você percebe na mente dos juniores um conflito de ideias, um bombardeio de informações que o mundo vem impregnando, e eu, de antemão, quero agradecer aos pais que têm trazido os seus juniores, os seus jovens, para participar das reuniões. Tem sido momentos ali de muito bate-papo, e nós temos orado para que esses jovens aprendam a adorar a Jesus, aos princípios da palavra do Senhor. Nós temos orado para que eles, ao se depararem com aquela situação que eles têm que decidir, que eles decidam por Jesus. Tem sido momentos muito desafiadores. Eu tenho uma adolescente em casa, um garoto que está na transição, e você percebe que é muita informação que eles recebem, desde a escola, as redes sociais, é um monte de informação. E de repente você vê que eles se deparam com conflitos. E esses conflitos mexem muito com as emoções deles, e nós temos orado para que Deus traga o equilíbrio. Às vezes é até deselegante, porque eu não pedi permissão, mas vou falar. A Gisele coordena uma escola, mais ou menos 200 jovens, nessa faixa etária de 13, 14, 12, 15 anos, 16 anos. E ela compartilha conosco algo assim, desses jovens, de um conflito enorme. Então, o que eu quero dizer para vocês, para a igreja, para os pais, continue orando pelos teus filhos. Orem incessantemente por eles. Ministre o amor, ministre a graça, ministre a compreensão. Se você for fazer um retrospecto, você um dia foi jovem, e a sua juventude você também teve os seus conflitos. E às vezes nós não tivemos o apoio. Então seja um apoio para os seus jovens, ainda que você não entenda a mentalidade deles, mas seja um apoio. Faça do seu lar um lugar que eles tenham vontade de estar. Faça do seu lar um lugar que eles tenham liberdade, até mesmo de expressar suas opiniões. Se nós formos fazer uma recapitulação da minha juventude, da minha geração, nós não tínhamos muito diálogo com os pais. E às vezes nós até falamos assim, o meu pai, só de olhar, nós já murchávamos a orelha. Hoje é uma geração que troca ideia, e muita ideia.
e quer saber o porquê e tal. Então, que você seja um porto seguro para os seus filhos. Amém, igreja? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui na tua casa, compartilhando a tua palavra. Que lugar gostoso, que ambiente aconchegante, ó Pai, que o Senhor tem preparado para nós. Sabemos, ó Deus, que tudo isso são ferramentas para que nós possamos nos achegar até a Ti. Mas se não tivermos a Tua presença, se não tivermos, ó Deus, a compreensão da Tua palavra, isso tudo se torna somente uma religião, somente uma reunião, e nós não queremos ser somente uma reunião, mas nós queremos ter um momento de intimidade com o Senhor, de compreensão da Tua palavra. Abra, Deus, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, e não só compreender a Tua palavra, mas viver tudo aquilo que o Senhor tem escrito, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, ó Pai, em nome de Jesus. Retira de nós, ó Deus, agora toda confusão mental, que nós possamos estar com a nossa mente aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Você que crê, pode dizer um amém? Aleluia. Queria deixar um abraço aí para o nosso irmão William, que está enfrentando, que está superando o momento de Covid, e nos deixa um alerta, porque o vírus, ele está aí, ele está se recuperando bem, graças a Deus, e que Deus continue ministrando a cura, não só na vida dele, mas de todas as pessoas que têm enfrentado alguma enfermidade, em nome de Jesus. A minha esposa não pôde comparecer, porque ela está trabalhando, mas está conectada, então, um beijo para minha esposa. Amém, pessoal? Abra sua Bíblia comigo no livro de João. Deus tem trazido alguns textos de reflexão, e eu confesso para vocês que, assim, é sempre um desafio muito grande compartilhar a palavra, é um senso de responsabilidade enorme, e que Deus nos ajude a transmitir aquilo que de fato é a verdade dele, em nome de Jesus. Queria agradecer também aos irmãos que atenderam tão prontamente aí ao chamado, ao desafio de estar participando, né, da liturgia do culto. A irmã Marilúcia, a Michele, que recebeu o desafio, obrigado. Fabinho compartilhou. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós no livro de João, capítulo 12, do versículo 24 até o 27. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Versículo 27. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Palavra desafiadora, irmãos, porque se você for fazer uma trajetória, e ontem eu ainda estava falando com o Brunão a respeito disso, quando Jesus está sendo julgado, ele vira e fala o seguinte: você acha que se eu orasse ao meu Pai, Ele não enviaria anjos para me ajudar, para me livrar? Porque, na verdade, o poder está nas minhas mãos. E, de repente, Jesus, ele fala o seguinte: o meu coração está perturbado. Por quê? Você lendo o texto, você vai perceber que isso precedia a morte dele. E ele vai dizer: mas o que direi? E ele poderia dizer:
Mas o que direi, se eu vim justamente para essa hora? O que eu quero, o que está no meu coração? E o que foi ministrado aqui no louvor, se você perceber, muitas das canções que foram ministradas vai falar sobre isso. Nós temos vivido, às vezes, um evangelho de conquista, de triunfo, de aquisições, de poder de Deus, e não que isso seja errado, porque nós não podemos limitar o poder de Deus, e Deus é o mesmo Deus que cura, Ele restaura, Ele multiplica, mas Ele também nos mostra que há um caminho a ser percorrido, e de repente esse caminho não é o caminho que eu gostaria de percorrer, e é um caminho que me leva a momentos de angústia, de aflição. Próprio Jesus viveu sobre esse momento, e aí o que Ele vai dizer? Pai, me livra deste momento, se é para este momento, justamente para este momento que eu vim. Às vezes nós enfrentamos momentos de crise, de desafios, e nós oramos a Deus e fala, Pai, me livra, e Ele pode nos livrar, mas de repente eu fico imaginando, se é para justamente este momento que Deus te chamou. Às vezes nós estamos enfrentando algum desafio no trabalho, e a nossa primeira reação é sair de cena, mas eu fico imaginando, e se é justamente naquele lugar que Deus quer te usar? Nós já ouvimos muito sobre isso aqui, e eu gosto sempre de trazer essa reflexão para a minha vida. José tinha um sonho, e se você for perceber a sua trajetória, eis que de repente você tem um sonho em que o sol e a lua e 12 estrelas se curvam, é um sonho de triunfo, e de repente José é vendido como escravo, ele é preso injustamente. Você fala, poxa, como assim? E você não percebe nas falas de José algo tipo, não quero mais, estou revoltado, estou grilado. Pelo contrário, você percebe nas atitudes de José algo que mexe muito comigo, independente do lugar aonde ele estava, ele mantinha a sua integridade com o Pai. Independente do lugar aonde você está, ainda que seja um lugar de crise, saiba que Deus quer te usar para trazer a paz, para trazer uma mensagem, para trazer um testemunho, em nome de Jesus. Amém, igreja? Os exemplos de Jesus, a trajetória de Jesus, a vida de Jesus, as palavras de Jesus, elas nos ensinam questões relacionadas à doação, à negação do seu eu, a amar ao próximo. Por isso que eu digo que às vezes as mensagens, não estou criticando, por favor. Por isso que eu, Juliano, fico refletindo às vezes nas mensagens de triunfo, e eu gosto de triunfar também, mas não é só isso que se resume o Evangelho. Eu diria que isso é uma pequena parte, porque os exemplos de Jesus foi de negar a si próprio. E se nós somos seguidores de Jesus, é onde o Fabinho compartilhou aqui o texto de dízimo e oferta. Se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que negar a nós mesmos. E isso dói. E isso não é agradável. Ah, porque eu queria. Porque o mundo prega assim, você tem que ser, você tem que ter, você tem que conquistar, você tem que estudar muito e muito e muito. Não basta somente uma graduação. Você tem que fazer uma pós, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um doutorado, você tem que fazer um pós-doutorado. Você tem que ter 2 ou 3 faculdades. E isso não é errado.
Eu estou estudando novamente. Isso não é errado de forma alguma. Por quê? O Senhor Jesus vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Além de conhecermos a verdade das Escrituras, conhecermos os nossos direitos, por exemplo. Conhecermos como funcionam as estruturas organizacionais. Conhecermos a divisão dos poderes. E isso é conhecimento e nos edifica. Só que não se resume somente a isso. É isso que eu queria compartilhar. O texto da mensagem é negação do eu para exaltação de Cristo. É negação do eu para exaltação do nome de Cristo. Tudo que fizerdes, façamos como se fosse para o Senhor. Se nós estamos fazendo debaixo da direção do Senhor e há um propósito de exaltação para o nome do Senhor, aleluia. Mas se nós estamos fazendo para o meu eu, para a minha satisfação, nós precisamos de refletir. Onde está Deus naquilo que eu estou fazendo? Onde está o propósito de exaltação do nome do Senhor? Aonde está o manifestar o amor de Deus naquilo que eu estou fazendo? Esses dias atrás eu estava conversando com a minha irmã e eu entendo muito bem quando você fala assim, poxa, um empresário que ele vive em prol do trabalho ou da sua empresa. E eu virei para ela e falei assim, às vezes esse é o chamado daquele empresário, porque se ele tem essa visão, ele vai entender que através da sua empresa, ele pode proporcionar vagas de emprego e através disso, várias famílias serem alimentadas. Então aquilo é um projeto, aquilo é um propósito. Mas quando eu quero somente o eu, e eu não valorizo as pessoas, e eu atropelo princípios, e eu atropelo as outras pessoas para que eu possa alcançar novos lugares, novas posições, para que eu possa ter mais e mais, que é aquilo que está escrito em Provérbios, né? A alma farta, ela pisa o favo de mel, e a sanguessuga, ela tem dá e dá, é mais, é meu, eu quero, e o nome de Jesus não está sendo engrandecido, nós precisamos de repensar. Teve uma fala do pastor Carlos que para mim foi assim, reveladora, que é a questão, às vezes, de perseverança e obstinação. Quando nós perseveramos em algo, nós não quebramos princípios. Mas quando nós estamos obstinados a alcançar algo, nós deixamos os princípios para trás e queremos alcançar aquilo a qualquer preço. Que nós não sejamos destes que quebram os princípios, em nome de Jesus. Amém, igreja? Na mesma sequência, no livro de João, capítulo 12, versículo 42, João 12, 42 vai dizer assim, ainda assim, só para nós contextualizarmos, estava tendo um debate muito grande, os fariseus, os escribas, Jesus, um debate muito grande. Jesus vai falar sobre a dureza do coração, que está escrito em Isaías. E aí, neste momento, a Bíblia vai narrar assim, ó. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, se referindo a Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Os fariseus eram pessoas que seguiam a Torá, e eles eram muito incisivos, desde as escrituras até os próprios princípios orais, vamos dizer assim, daquilo que ia sendo passado de geração em geração, mas Jesus critica veementemente eles
porque ele vai dizer, vocês são hipócritas, vocês colocam muito jugo sobre as pessoas, mas vocês mesmos não seguem aquilo que vocês pregam. E aí vai dizer que nesse conflito, alguns creram em Jesus. Mas eles não manifestaram a sua fé porque eles ficaram com medo de ser expulsos. E naquela época havia um status, eles tinham uma influência, desde uma influência social até uma influência política, e aquelas pessoas preferiram agradar aos homens, preferiram, algumas tradições vai dizer, a glória dos homens do que a glória de Deus. Esses dias, a minha esposa falando com jovens, uma reflexão a respeito das redes sociais, porque nós temos até que entender a mudança de geração, a mudança de sistema. Hoje as redes sociais ela é uma realidade, tanto é que nós estamos utilizando para transmitir o culto. E os jovens, eles usam as redes sociais. E você percebe, não só os jovens, né? Muita gente usa as redes sociais, mas quer demonstrar para as outras pessoas, às vezes, uma vida que não é uma vida real. É uma vida de muito glamour, uma vida de muito eu faço, muito eu curto. E aí a frase da minha esposa foi o seguinte: estamos tão preocupados com nossa reputação virtual e pouco preocupados com nossa reputação perante Deus. Falei assim, que isso, meu amor, inspirada, hein? Muitos, né, estamos tão preocupados com aquilo que o outro vai achar, queremos mostrar o quanto nós somos felizes, bem-sucedidos, mas muito pouco preocupado com a nossa reputação com Deus. E sabe o que é reputação? Reputação é um conceito de que alguém ou algo goza num grupo. Conceito de que alguém ou algo goza, usufrui em um grupo. Renome, estima, fama. Então nós queremos manter a nossa reputação virtual, mas estamos poucos preocupados em saber o que Deus está achando de nós. Nós queremos muito likes e curtidas e pouco importa o que Deus acha de nós. E eu não estou dizendo que é errado usar redes sociais, não. Só que nós temos que mudar a nossa concepção. Nós temos que abrir os horizontes. Nós temos que buscar entender que Deus nos chamou para um propósito, que na verdade as nossas vidas pertencem a Ele, e Ele é o soberano sobre todas as coisas. Existem princípios na palavra do Senhor que Jesus vai dizer, aquele que ama os meus mandamentos e os guarda, esse de fato eu amo e o Pai também o ama. Que é João 14, que nós vamos ler aqui, que tem até uma canção a respeito disso, da Heloísa Rosa, que eu gosto bastante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é amado do meu Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor tem preparado um caminho para nós. E às vezes, e o que tem explodido na minha mente é o seguinte: quando você senta em um grupo de pessoas, nós temos usado muita terminologia do sentar à mesa. O sentar à mesa é onde você compartilha, o sentar à mesa é onde você abre o seu coração com pessoas, claro, com pessoas que você confia, que é do seu ciclo, pessoas que podem te edificar.
E você vai trocando ideia, você percebe que as pessoas, elas sabem discernir o que é o certo e o que é errado, elas conhecem a palavra, elas conhecem os princípios, mas não praticam. Os jovens, pessoal, você troca ideia com eles, você vai falando com eles, e, cara, isso, eles, não, é assim, assim, assado. E isso, assim, não, é isso, isso e isso. Aí eu olho para eles assim, eu acho que meu olho chega a esbugalhar assim, gente. Eu olho para eles e falo assim, cara, então por que você não segue? Aí eles coçam a cabeça, te olham e falam assim, não sei. Eles sabem, isso me assusta. Não é falta de saber, mas é ensiná-los a praticar, que é o que Tiago fala, que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes da palavra. Não basta somente nós participarmos de uma reunião, nós participarmos de todos os eventos da igreja. Isso é muito importante, mas se torna somente um evento. Se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não pratico os princípios, eu estou no contexto, eu estou aqui, mas a minha mente, as minhas atitudes estão em outro lugar. Eu vivo uma vida como se fosse uma dupla personalidade. Aqui na igreja, aleluia, mas lá no meio dos amigos, no ambiente que eu convivo, eu fico um cristão ninja. E Jesus? Oi, não sei. Comigo? Ah, Jesus? Esses dias a Fernandinha ficou grilada, né? Porque nós estávamos falando e de repente surgiu uma conversa assim, o Jesus da história. Cara, na hora que veio essa frase, parece que a mente dela fez assim, explodiu, Jesus da história? Como assim? Como assim Jesus da história? E de repente nós começamos a conversar ali naquele grupo, e aí um falou assim, não, porque quando eu era criança, eu poderia ter nascido com alguma enfermidade, Jesus me curou. Isso é experiência com Jesus. Aí o outro virou e falou assim, não, porque na minha família Jesus também operou um milagre. Eu falei assim, cara, então vocês, não é um Jesus da história, é um Jesus real. Gente, nós vivemos um Jesus real, que se entregou por mim e por você, que padeceu, que sofreu, que se humilhou, que morreu, ressuscitou, e Ele vive. Não é algo conceitual, é real, é transformador. Os seus ensinamentos transformam. Os seus ensinamentos, ele arde no nosso coração. Os seus ensinamentos nos inspira, ao ponto de dizermos, estou enfrentando uma dificuldade, mas eu sei que Jesus é comigo. E ainda que aos meus olhos não dê nada certo, se eu permanecer fiel até o fim, Ele tem uma promessa para mim. Então não se resume só agora, no eu. Existe algo que vai além da minha e da sua concepção. E se nós não entendermos isso, de fato nós vamos ser como aquele que olha ao espelho e de repente não se lembra da sua face. Como uma onda que vai e volta e fica só um negócio. Eu vou terminar, em uma outra oportunidade a gente compartilha um pouco mais. Pessoal do louvor, só quero ler mais um texto aqui que está em João. O livro de João eu tenho meditado ali em João. E João 14,
Em uma conversa de Jesus com os seus discípulos, no versículo 8, Filipe pergunta para Jesus assim, João 14, 8. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9. Jesus respondeu. Pessoal, olha a intensidade dessa pergunta. Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, isso mexe demais comigo, porque tanto tempo nós temos ouvido a palavra, pessoal. Eu sei que tem pessoas que de repente estão vindo agora, outros que já estão a caminhada um pouco mais de tempo. E eu quero falar uma coisa para vocês. Nós temos recebido banquetes vindo dos céus aqui nesse lugar. Os nossos pastores e as nossas pastoras são pessoas dedicadas à obra, não são perfeitos, é claro, mas são pessoas dedicadas, apaixonadas por Jesus, que têm experiência com Deus e que têm nos ensinado enquanto igreja a respeito dos ensinamentos de Jesus. E aí às vezes eu fico imaginando, cara, quanto nós temos recebido de Deus aqui nesse lugar, quantos ensinamentos nós temos tido aqui nesse lugar, e nós de repente titubeamos. Filipe estava com Jesus, andando com Jesus, e aí ele fala assim: mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Jesus olha para ele e fala assim, na versão Juliano: pô, Filipe, quanto tempo nós estamos aí juntos, velho? Andando lado a lado, cara, caminhando. Você não me conhece? Pirou. Quanto tempo nós estamos recebendo de Jesus? Quanto milagre nós experimentamos? Isso tem mexido demais comigo. Isso me emociona. Porque aí de fato fica parecendo o Jesus da história. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos pregar um evangelho que é só de conquista. Que só você vai conquistar, você vai ser curado. E se de repente não for? E se de repente não conquistar? E se de repente der tudo errado na sua concepção? Porque nós temos que crer, nós temos que confiar que se Deus é soberano e nós estamos seguindo os seus princípios e as coisas não estão acontecendo do jeito que nós gostaríamos que fosse, Ele continua sendo soberano. Existe uma diferença. Eu estou no pecado, é uma consequência do pecado, é diferente. Mas Deus, eu estou te buscando. Deus, eu oro. Deus, eu oro pela cura e de repente a cura não chega. Paulo orou pelo espinho da carne para que Deus retirasse aquilo dele. Por 3 vezes. Mas Deus conhecia o coração de Paulo. E Deus vira para ele e fala: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque se de repente você se sentisse muito, você poderia se esquecer. É muito eu. Nós estamos vivendo uma geração de muito eu. E que na verdade se resume em Jesus. Não é o eu, somos nós. É o corpo, é a igreja. A igreja, que é um corpo bem alinhado, bem ajustado. E se um dedinho
está enfermo, todo o corpo sente. Eu não posso olhar para o meu irmão e falar assim, cara, isso é problema seu. E não me compadecer, às vezes, de uma dificuldade, às vezes de um conflito que ele está vivendo. Fala assim, não, mexer com isso é difícil demais. Sua cabeça é muito confusa. Sendo que Jesus virou e falou o seguinte, eu não vim para aqueles que são sarados, mas eu vim para os doentes. Existe algo que eu e você carregamos, o Espírito Santo de Deus. E tem, desculpa o horário aí, pessoal, mas só esse texto, em João 21, 23. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. (14, 21 e 23, desculpa. 21, põe no 23, por favor. Obrigado, pastor Carlos. E faremos morada nele. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós não somos perfeitos. Estamos em processo. Estamos em construção. Mas não se esqueça que no processo de construção é necessário dedicação, trabalho. É necessário botar a mão na massa. E às vezes nós queremos viver uma vida de que eu não me envolvo. Deus tem nos chamado para marcar uma geração, para marcar vidas, com o amor que nós temos aprendido de Jesus. Amém, igreja? Feche seus olhos um pouquinho aí. Comece a orar, comece a pedir a Deus. Comece a falar com o Senhor. Comece a, comece a preparar esse ambiente de adoração. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Sabe, pessoal,
Existe uma preparação. E quando nós declaramos assim, eu vou abrir, deixa Jesus entrar, que Ele seja o convidado especial. Mas sabe algo que fica na minha mente? Quando nós vamos receber uma visita na nossa casa, às vezes nós organizamos o ambiente. Espiritualmente nós também precisamos organizar nosso coração, o templo do Espírito Santo. Nós somos morada, então nós precisamos nos organizar. Isso nos remete à confissão dos pecados, porque a Bíblia vai dizer, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então nós precisamos preparar o ambiente para que Jesus venha e faça morada. Mas a Bíblia também vai dizer que se nós não nos relacionarmos com Jesus, e se de repente nós abdicarmos do relacionamento com Jesus, a casa vai estar limpa, todavia ela vai estar vazia. Então que nós possamos assim, deixar Jesus entrar na nossa vida e fazer aquilo que Ele está proposto a fazer, sem medo de nos lançarmos, sem medo de nos entregarmos a Jesus, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você, que os pensamentos de Deus ao meu e ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, e que os planos dEle é diferente dos nossos planos, todavia os planos de Deus é melhores do que os nossos. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, que colocasse a sua mão sobre o seu coração. Você que está em casa, ou você que vai assistir em algum outro momento, que você também, no seu secreto, ou junto com a sua família, que você pudesse também fazer isso. E você vai declarar nessa manhã comigo, dizendo o seguinte: Senhor Jesus, nessa manhã, eu confesso os meus pecados. Sem o Senhor, eu sou nada, mas com o Senhor, eu posso todas as coisas. Entra na minha vida, faça morada. Aleluia. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Estou só te esperando. Oh Jesus, vem, 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 vem. Vamos dançar. Maranata, Maranata. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus te dê a paz. Que Deus resplandeça sobre você a face dele. Que Deus te livre de todo mal. Que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém? Estamos terminados. Aleluia.